As correntes congelantes do rio Hudson não negociam, e elas certamente não se importam se você é rico ou pobre. Quando Clara Dawson viu o pequeno corpo atingir a água cinzenta, ela não pensou sobre o frio. Ela não pensou sobre seu aluguel não pago ou as gorjetas que ela estava deixando na mesa. Ela definitivamente não sabia o menino se afogando nas profundezas turvas era o único herdeiro do império criminoso mais perigoso da cidade. Tudo o que ela sabia era que todos os outros estavam apenas assistindo, congelados em medo, enquanto uma criança estava morrendo. Ela pulou. Aquele único respingo estilhaçou sua vida invisível para sempre. Ela pensou que ela estava salvando um menino. Na realidade, ela estava mergulhando direto em uma zona de guerra. Clara Dawson limpou o balcão manchado de graxa da âncora enferrujada pela 100ª vez naquela tarde. O restaurante, empoleirado precariamente na borda dos cais industriais, cheirava permanentemente a café velho e fumaça de diesel. Chuva batia contra as janelas rachadas, borrando a vista do rio cinzento, agitando-se violentamente abaixo. Era uma terça-feira, tipicamente o turno mais lento da semana, e as gorjetas de Clara estavam atualmente em uns patéticos $2. Doze não consertariam o radiador em seu apartamento. Doze não pagariam a crescente dívida médica deixada por sua falecida mãe. Clara suspirou, empurrando uma mecha rebelde de cabelo loiro úmido atrás de sua orelha, seus olhos vagando para a janela. Um sedã preto, elegante e fora de lugar entre as caminhonetes enferrujadas e vans de entrega, estava parado perto do corrimão do pier. Clara franziu a testa. O pier estava escorregadio hoje, revestido em uma mistura de água da chuva e óleo. A porta traseira do sedã abriu. Um pequeno menino, não mais velho que 7, saiu. Ele estava vestido em um terno em miniatura, parecendo um pequeno príncipe perdido em um ferro velho. Ele se moveu em direção ao corrimão, perseguindo um balão vermelho brilhante que tinha escapado do carro. "Ei!" A voz de um homem gritou do assento do motorista. Um homem grande em um terno saiu apressadamente, mas ele foi muito lento. O vento vindo da água era uma força física hoje. Ele pegou o balão e o menino esticou-se para ele. Ele subiu o degrau inferior do corrimão enferrujado, seus sapatos caros de couro escorregando no metal molhado. Clara deixou cair a cafeteira. Ela se estilhaçou no chão, líquido quente espirrando em seus tornozelos, mas ela já estava se movendo. Ela correu pelos poucos clientes assustados, batendo seu ombro na pesada porta de vidro do restaurante. Ela irrompeu na chuva, exatamente quando o grito perfurou o ar. O menino tinha ido. "Leo!" O motorista gritou, seu rosto uma máscara de puro terror, mas ele congelou na beira, olhando para a água preta turbulenta. Ele estava paralisado. Clara não congelou. Ela não tinha o luxo da hesitação. Ela tinha crescido nadando em águas perigosas, diferente do guarda-costas de terno que parecia que ele estava prestes a desmaiar. Ela tirou seus tênis gastos enquanto corria e saltou sobre o corrimão sem quebrar o passo. O choque do frio foi instantâneo e brutal. Pareceu como 1000 agulhas perfurando sua pele. A água estava turva, com gosto de sal e podridão. Clara chutou forte, forçando seus olhos abertos na escuridão que picava. Ali, um flash de branco. A camisa do menino. Ele estava afundando rápido, debatendo-se em um pânico que estava apenas gastando seu oxigênio mais rápido. A corrente perto das estacas era uma assassina. Ela arrastou detritos para baixo e os segurou lá. Clara nadou mais forte, seus pulmões queimando. Ela agarrou as costas do casaco do menino. Ele se agitou, seu pequeno cotovelo atingindo-a no queixo, quase nocauteando-a. Ela cerrou os dentes contra a dor, envolveu um braço ao redor do peito dele e chutou para a superfície. Quebrar a superfície pareceu como nascer de novo. Clara ofegou, sugando o ar misturado com chuva, segurando a cabeça do menino tossindo acima das ondas. "Eu te peguei", ela engasgou,
pisando na água contra o forte puxão da maré. Eu te peguei. O pier estava 15 pés acima deles. Não havia maneira de subir as estacas de madeira escorregadias. Pegue a corda. Uma voz berrou de cima. Uma corda amarela grossa caiu, espirrando ao lado deles. Clara Ara não tinha a força para escalá-la com o menino. Ela a passou por baixo dos braços do menino, amarrando um nó seguro com dedos trêmulos. Puxem-no! Ela gritou, sua voz rugido. O guarda-costas puxou o menino para cima com força frenética. Clara Ara observou até que Léo estivesse seguramente sobre o corrimão. Somente então ela percebeu que a corda não tinha voltado para ela. A corrente a jogou contra uma estaca de madeira, raspando a pele de seu ombro. Pânico irrompeu em seu peito. Eles a tinham esquecido. Ajuda! Ela gritou, mas o vento arrancou a palavra. Ela viu o guarda-costas embrulhar o menino na parte de trás do sedã. Então outro carro guinchou até parar. Um enorme SUV blindado. 4 homens pularam, armas em punho, escaneando o perímetro. Eles não eram polícia. Eles se moveram com precisão militar. Eles empurraram o guarda-costas encharcado para dentro do SUV, bateram as portas e o comboio arrancou, pneus guinchando no asfalto molhado. Clara Ara foi deixada sozinha no rio congelante. Ela teve que nadar 300 jardas rio abaixo até uma rampa de lançamento de barcos, arrastando seu corpo pela lama. No momento em que ela rastejou para o concreto, tremendo tão violentamente que seus dentes batiam como castanholas, as luzes do restaurante eram um borrão distante. Ela estava viva, mas enquanto ela deitava no concreto frio, tossindo água do rio, Clara Ara teve um pressentimento de que se afogar poderia ter sido a opção mais fácil comparado ao que ela tinha acabado de se envolver. A caminhada de volta para seu apartamento foi um borrão de miséria. Clara Ara tinha recuperado seus sapatos do pier, mas seu uniforme estava arruinado, manchado com lama do rio e cheirando a peixe morto. Ela tinha tentado voltar para o restaurante para pegar sua bolsa, mas o gerente, um homem chamado Gary com um coração 2 tamanhos muito pequeno, a tinha encontrado na porta. Você saiu de um turno, Gary tinha zombado, bloqueando a entrada. Você quebrou uma cafeteira. E olhe para você. Você é um passivo, Dawson. Eu salvei uma criança. Clara Ara estremeceu, abraçando seus braços ao redor de si mesma. Você fez uma cena. Clientes saíram sem pagar. Não se preocupe em voltar. Eu vou te enviar seu último cheque, menos a cafeteira. Ele bateu a porta na cara dela. Agora, sentada em seu apartamento-estúdio na 4ª rua, Clara Ara olhou para o papel de parede descascando. Ela tinha se embrulhado em 3 cobertores, mas o frio era profundo nos ossos. Ela tinha perdido seu emprego. Ela não tinha dinheiro para o aluguel devido em 3 dias, e seu queixo latejava onde o menino que se afogava a tinha atingido. Bom trabalho, Clara Ara, ela sussurrou para o quarto vazio. Verdadeira heroína. Ela esquentou uma xícara de macarrão instantâneo, seu jantar, e sentou-se à janela. A 4ª rua era geralmente tranquila, mas esta noite a atmosfera parecia pesada. Um par de faróis cortou através da escuridão abaixo. Clara Ara espiou através das persianas. Um SUV preto idêntico ao do pier estava parado diretamente em frente ao seu prédio. Seu coração martelava contra suas costelas. Talvez eles estivessem procurando por testemunhas. Talvez a polícia finalmente veio. Mas não havia luzes piscando, sem sirenes, apenas o zumbido silencioso e sinistro de um motor de alta gama. Uma batida pesada em sua porta a fez pular, derramando caldo quente em sua mão. Clara Ara não respondeu. Ela pegou uma pequena faca de descascar do balcão, sua única arma. Senhorita Dawson? Uma voz profunda ressoou através da madeira barata da porta. Não era uma pergunta. Abra a porta. Quem são vocês? Clara Ara perguntou, sua voz tremendo mais alta. Eu vou chamar a polícia. Nós não estamos aqui para te machucar, mas nós não estamos partindo sem você. Abra a porta,
ou nós a removeremos. Clara Ara olhou para a tranca. Era frágil. Se eles quisessem entrar, eles entrariam. Ela respirou fundo, escondeu a faca no bolso traseiro de suas calças jeans e destrancou a porta. 2 homens estavam no corredor. Eles estavam vestidos em ternos cor de carvão que custavam mais do que os ganhos de sua vida. O que tinha falado era mais velho, com cabelo grisalho e uma cicatriz atravessando sua sobrancelha esquerda. O nome dele, embora ela não soubesse ainda, era Silas, o chefe de segurança para a família Sterling. Clara Ara Dawson? Silas perguntou. Sim, você estava no pier hoje. Você entrou na água. Eu salvei um menino, Clara Ara disse defensivamente. Ele está bem? Silas não sorriu. Seus olhos estavam frios, avaliando-a como se ela fosse uma ameaça. Isso permanece para ser visto. Você precisa vir conosco. Eu não vou a lugar nenhum com você. Silas deu um passo à frente. Ele não a tocou, mas sua presença preencheu o pequeno quarto. Deixe-me reformular. O pai do menino que você tirou do rio gostaria de ter uma palavra com você. E Adrian Sterling não lida bem com rejeição. O sangue de Clara Ara gelou. O nome Sterling não era apenas um nome nesta cidade. Era uma lei. Adrian Sterling possuía os estaleiros, as construtoras e metade dos políticos. Rumores sussurravam de outras coisas que ele possuía, coisas que aconteciam nas sombras, coisas envolvendo armas e desaparecimentos. O menino, aquele era o filho de Sterling, ela sussurrou. Pegue seu casaco, senhorita Dawson. Clara Ara percebeu que ela não tinha escolha. Ela pegou seu casaco úmido. Enquanto ela andava entre os 2 homens descendo as escadas, ela sentiu o peso da faca em seu bolso. Pareceu um brinquedo. A viagem foi silenciosa. Eles saíram das ruas apertadas da cidade, indo em direção às colinas isoladas de North Shore, onde as propriedades estavam escondidas atrás de portões de ferro e muros altos. O carro diminuiu a velocidade enquanto se aproximava de um portão de ferro forjado maciço. Uma câmera de segurança zumbiu, virando para focar no motorista. Os portões se abriram. A propriedade Sterling parecia menos uma casa e mais uma fortaleza. Muros de pedra, janelas escuras e guardas patrulhando com pastores alemães. Eles pararam na entrada principal. Silas abriu a porta dela. Deixe a faca no carro, Silas disse silenciosamente enquanto ela saía. Clara congelou. Ela não a tinha mostrado para ninguém. Nós sabíamos que estava lá antes de você abrir a porta do seu apartamento. Silas adicionou, seu tom entediado. Dentro, o chefe está esperando na biblioteca. Clara Ara deixou a faca. Ela subiu os degraus de mármore, seus tênis rangendo na pedra intocada. Ela estava molhada, pobre e apavorada. Entrando na cova do leão, ela tinha salvo o filhote, mas ela não tinha ideia se o leão estava grato ou com fome. O interior da mansão era sufocantemente opulento. Madeira de mogno escura, tapetes persas que silenciavam passos e o fraco cheiro de uísque caro e papel velho. Clara Ara manteve sua cabeça baixa, seguindo Silas através de um labirinto de corredores. Eles pararam antes de portas duplas de carvalho. Silas bateu uma vez, então as empurrou abertas. Senhorita Dawson, a biblioteca estava escura, iluminada apenas pelo fogo estalando na enorme lareira de pedra. Uma parede era inteiramente de vidro, com vista para as luzes da cidade abaixo. Uma vista que dizia, eu possuo tudo isso. Um homem estava perto da janela, de costas para eles. Ele era alto, seus ombros largos sob uma camisa social preta. Ele segurava um copo de líquido âmbar em uma mão. Deixe-nos, o homem disse. Sua voz era baixa, suave, como veludo enrolado em uma lâmina de barbear. Silas assentiu e recuou, fechando a porta com um clique suave. Clara Ara estava sozinha no centro do quarto. Suas mãos estavam tremendo, então ela as apertou atrás de suas costas. O homem se virou.
Adrian Sterling era devastadoramente bonito de uma forma que acionou alarmes no cérebro de Clara. Ele tinha linhas de mandíbula afiadas e angulares, cabelo tão preto quanto a água do rio, e olhos de um azul gelado penetrante. Ele não parecia um bandido. Ele parecia um rei, mas a frieza em seus olhos era aterrorizante. Ele não falou imediatamente. Ele andou em direção a ela, lento e predatório. Ele parou 3 pés de distância, inspecionando-a. Ele olhou para suas roupas baratas e úmidas, seu cabelo bagunçado, a contusão se formando em seu queixo. Então Adrienne disse, agitando sua bebida. Você é a única. Eu apenas o vi cair. Clara gaguejou. Você viu? Adrienne colocou seu copo em uma mesa lateral com um tilintar agudo. Ou você estava esperando? Clara piscou, confusa. O quê? Meu filho Léo. Ele está cercado pela melhor segurança que dinheiro pode comprar. No entanto, no único dia em que sua principal guarda é trocada, ele cai no rio e, milagrosamente, uma garçonete que foi campeã estadual de natação no ensino médio, de acordo com seu arquivo, por acaso está assistindo e pronta para pular. Adrienne deu um passo mais perto, elevando-se sobre ela. Quem te pagou, senhorita Dawson? Foram os russos? Ou talvez Victor Hale? Clara deu um passo para trás, raiva inflamando através de seu medo. Você está insano. Eu perdi meu emprego hoje por causa disso. Eu engoli metade do rio Hudson. Eu não sabia quem era seu filho, e eu queria ainda não saber. A expressão de Adrienne não mudou, mas seus olhos se estreitaram ligeiramente. Ele não estava lá acostumado a ser gritado. Você espera que eu acredite que você arriscou sua vida por um estranho? Era uma criança, Clara gritou. Eu não me importo de quem é a criança. Se você vê uma criança se afogando, você pula. E isso é o que seres humanos fazem. Talvez você esqueceu isso em seu castelo aqui em cima. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Adrienne a encarou, procurando por uma mentira em seus olhos. Ele viu a indignação genuína, a exaustão, o medo. De repente, a porta da biblioteca rangeu aberta novamente. Uma pequena voz quebrou a tensão. Papai. O comportamento de Adrienne quebrou instantaneamente. Uma máscara fria caiu, substituída por uma preocupação parental crua e desesperada. Ele girou. Léo estava na porta, embrulhado em um cobertor, parecendo pálido e pequeno. Uma enfermeira estava atrás dele, parecendo apologética. Leu. Adrienne respirou, caindo sobre um joelho. Você deveria estar descansando. Léo ignorou seu pai e olhou para além dele, apontando um pequeno dedo para Clara. Essa é ela, Léo disse suavemente. Essa é a senhora da água. O homem mal me empurrou, papai, mas ela me pegou. O ar saiu do quarto. Adrian congelou. Ele olhou para seu filho, então lentamente virou sua cabeça para olhar para Clara. A acusação em seus olhos tinha sumido, substituída por uma realização escura e turbulenta. O homem mal te empurrou? Adrienne perguntou, sua voz terrivelmente calma. Qual homem, Léo? O motorista, Léo sussurrou. Sr. Cale, ele disse. Ele disse, eu tinha que ir nadar. Clara cobriu sua boca. O motorista? O homem que tinha gritado. O homem que tinha parecido paralisado. Ele não tinha sido paralisado pelo medo. Ele tinha estado esperando pelo menino morrer. Adrienne levantou-se lentamente. Uma escuridão irradiava dele que fez o interrogatório anterior parecer uma festa do chá. Ele andou até a sua mesa e apertou um botão no interfone. Silas. Sim, senhor. Cale. Ele não deve deixar a cela de detenção e me trazer minhas ferramentas. Entendido, senhor. Adrienne virou-se de volta para Clara. A suspeita tinha sumido, mas a intensidade permaneceu. Ele andou até ela e pela primeira vez ele olhou para ela não como uma ameaça, mas como algo mais. Algo valioso. Você o salvou, Adrienne disse sua voz rouca. Você o salvou quando meus próprios homens tentaram matá-lo. Eu apenas fiz o que eu tinha que fazer.
Clara sussurrou. Você tem inimigos agora, Clara Dawson. Adrienne disse usando o nome dela com um peso estranho. Kaylee não estava trabalhando sozinho. Quem quer que tenha ordenado o ataque ao meu filho sabe que você o salvou. Eles te viram. Eles provavelmente têm fotos suas. Os joelhos de Clara cederam. O que você está dizendo? Adrienne a segurou pelo braço para firmá-la. Seu aperto era firme, quente. Eu estou dizendo que você não pode voltar para seu apartamento. Você não pode voltar para sua vida. Você é uma ponta solta para meus inimigos e uma salvadora para minha família. Ele a olhou diretamente nos olhos. Você está sob minha proteção agora, quer você goste ou não. O quarto de hóspedes em que Clara acordou era maior do que todo o seu prédio de apartamentos. Os lençóis eram de algodão egípcio, as cortinas eram de veludo pesado, e o silêncio era absoluto. Por um momento ela esqueceu. Ela se espreguiçou, pensando sobre seu turno no restaurante antes que as memórias do rio congelante e dos guardas armados voltassem com força. Ela pulou da cama encontrando um conjunto de roupas limpas dobradas em uma cadeira, calças de cachemir e uma camiseta macia. Elas se encaixavam perfeitamente, muito perfeitamente. Isso fez sua pele arrepiar ao pensar que Adrienne Sterling sabia o tamanho dela. Ela abriu a porta e encontrou o corredor vazio, embora ela soubesse que câmeras estavam assistindo. Ela desceu a grande escadaria, seguindo o cheiro de café. Ela encontrou a cozinha, uma extensão intocada de mármore e aço inoxidável. Uma mulher robusta com cabelo grisalho preso em um coque apertado estava picando frutas. Bom dia, querida, a mulher disse sem se virar. Eu sou Marta, governanta. O Sr. Sterling está na academia. Leo está com seu tutor. Coma. Ela deslizou um prato de ovos e frutas em direção a Clara. Clara olhou fixamente para ele. Eu não estou com fome. Eu quero sair. Marta finalmente se virou, seu rosto gentil, mas firme. O portão requer um código, querida, e os guardas não têm senso de humor. Coma os ovos. Clara comeu rapidamente, se abastecendo para uma briga. Ela precisava de respostas, e ela precisava ir para casa. Ela encontrou a academia na ala oeste. Era um quarto com paredes de vidro com vista para os jardins bem cuidados. Adrienne estava lá, sem camisa, batendo em um saco de pancadas pesado com força aterrorizante. Suor cobria sua pele, destacando cicatrizes que mapeavam uma história de violência em suas costas e costelas. Ele parou enquanto ela entrava, segurando o saco de pancadas pesado com uma mão para silenciá-lo. Ele não parecia ofegante. Você dormiu tarde, Adrienne disse, pegando uma toalha. Eu quero ir para casa. Clara afirmou, cruzando seus braços. Eu aprecio as roupas secas e a hospitalidade, mas eu tenho uma vida. Eu tenho contas. Adrienne andou até um monitor montado na parede. Ele tocou na tela, abrindo um feed de notícias. Assista. Clara se aproximou. A manchete no canal de notícias local lia: Fogo suspeito destrói complexo de apartamentos da 4ª Rua. A respiração de Clara engasgou. A câmera passou sobre um esqueleto enegrecido de um prédio. Seu prédio. Não, ela sussurrou, sua mão voando para sua boca. Senhora Higgins, minha vizinha. O prédio foi evacuado. Sem vítimas, Adrienne disse, sua voz vazia de emoção. Mas seu apartamento se foi. Tudo o que você possui é cinza. Clara sentiu o quarto girar. Os álbuns de fotos de sua mãe, algumas peças de joias, sua vida. Por quê? Ela crocitou. Porque eles foram te procurar, Adrienne disse, dando um passo mais perto, seu calor irradiando em direção a ela. Cale falou antes de expirar. Ele disse ao seu manipulador que uma garota interferiu. Eles foram para eliminar a testemunha. Se você tivesse estado lá ontem à noite, você estaria morta. Clara olhou para ele, lágrimas ardendo em seus olhos. Quem são eles? Victor Hale. Adrienne cuspiu o nome como uma maldição.
Um rival que pensa que pode tomar meu território matando meu herdeiro. Ele sabe que você salvou Léo. Para ele, isso te faz uma jogadora no jogo. E em nosso mundo, jogadores são eliminados. Eu não sou uma jogadora. Eu sou uma garçonete, Clara gritou, empurrando contra o peito dele. Era como empurrar uma parede de tijolos. Adrienne segurou seus pulsos. Seu aperto era gentil, mas inquebrável. Não mais. Você é um alvo, o que significa que você fica aqui. Eu tenho uma equipe arrumando uma ala para você. Você será a companhia de Léo. Eu não sou uma babá. Não, você é a salvadora dele. Ele confia em você. Ele não falou uma palavra desde o acidente até que ele te viu ontem à noite. Você fica, você vive, você sai, você morre. É uma equação simples. Clara puxou suas mãos para longe, tremendo. Por quanto tempo? Até eu queimar o império de Victor Hale até o chão, Adrienne disse sombriamente. Senão não importa quanto tempo isso leve. Mais tarde, naquela tarde, Clara sentou-se na biblioteca, olhando fixamente para um livro. Uma pequena sombra caiu sobre a página. Ela olhou para cima para ver Léo. Ele estava segurando um desenho. Ele o estendeu para ela. Era um desenho a giz de cera de um menino palito em água azul e uma menina palito com cabelo amarelo puxando-o para fora. Acima da menina, ele tinha desenhado uma auréola dourada. É você, Léo sussurrou. O coração de Clara, que tinha sido endurecido por medo e raiva durante toda a manhã, se abriu. Ela pegou o desenho. Obrigado, Léo. É lindo. Léo subiu no sofá ao lado dela, apoiando sua cabeça contra o braço dela. Ele não disse mais nada, mas a confiança era absoluta. Da porta, Adrienne os observava. Ele tinha a intenção de usar Clara como isca, uma peça no tabuleiro para atrair Hale para fora. Mas vendo-a com seu filho, vendo a feroz proteção em seus olhos, apesar de seu medo, algo mudou em seu peito. Um sentimento perigoso. Ele não estava apenas protegendo uma testemunha mais. Ele estava protegendo-a. 3 dias se passaram. A tensão na casa era palpável. Adrienne estava fora a maior parte do tempo, travando uma guerra silenciosa nas ruas da cidade, enquanto Clara ficava com Léo. Eles construíram fortes, leram histórias, e por algumas horas por dia a mansão não parecia uma prisão. Na quarta noite, Silas entrou no quarto de Clara carregando um saco de roupas. Sr. Sterling solicita sua presença no andar de baixo em 1 hora, Silas disse. Diga a ele que estou ocupada, Clara disse, não levantando os olhos de seu livro. Ele disse para te dizer que esta noite não é um pedido. É uma manobra. Clara suspirou e abriu o zíper da bolsa. Dentro estava um vestido que custava mais do que sua educação. Era um longo vestido de seda vermelho sangue profundo, com uma fenda na coxa e as costas que mergulhavam perigosamente baixo. Quando ela desceu as escadas 1 hora depois, o hall ficou em silêncio. Adrienne estava esperando no fundo, ajustando seus abotoaduras. Ele usava um smoking que era feito sob medida para a perfeição, fazendo-o parecer o aristocrata letal que ele era. Ele olhou para cima e suas mãos pararam. Seus olhos viajaram de seus saltos pela curva de seus quadris, demorando-se na pele exposta de suas costas antes de encontrar seus olhos. Por 1 segundo, a máscara escorregou. Havia fome ali, crua e descontrolada. Vermelho, Adrienne murmurou, enquanto ela alcançava o degrau inferior. Uma escolha ousada. Você o comprou, Clara retrucou, embora seu coração estivesse martelando. Onde nós estamos indo? O caótico gala de caridade no Museu Metropolitano. Adrienne ofereceu a ela seu braço. Victor Hale estará lá. Ele pensa que eu sou fraco. Ele pensa que eu estou me escondendo, cuidando de um filho traumatizado. Eu preciso mostrar a ele que eu estou intocado. E por que eu estou aqui? Porque se Hale te vê em meu braço viva e bem, isso envia uma mensagem. Isso diz a ele que eu protejo o que é meu e que suas tentativas falharam. Eu não sou sua. Clara sussurrou ferozmente. Adrienne se inclinou,
seus lábios roçando na orelha dela. Esta noite você é. Faça o seu papel, Clarara, para sua segurança e para a de Léo. O gala era um mar de diamantes, champanhe e sorrisos falsos. O ar cheirava a perfume caro e traição. Enquanto eles entravam, cabeças viraram. Sussurros se espalharam pela multidão como uma onda. Quem é ela? É Sterling? Eu pensei que o filho dele estava morto. Adrienne manteve uma mão na parte inferior das costas dela, seu toque marcando sua pele. Ele a guiou através dos tubarões, apresentando-a simplesmente como Clara, deixando o resto para a imaginação deles. Adrian! Uma voz estrondou. A multidão se abriu. Um homem se aproximou. Ele era mais velho, com cabelo prateado e um sorriso que não alcançava seus olhos reptilianos. Ele segurava uma bengala que ele claramente não precisava. Victor. Adrienne assentiu, seu corpo tensionando imperceptivelmente contra Clara. Eu ouvi sobre o acidente no rio. Victor Hale disse, seus olhos deslizando sobre Clarara com familiaridade pegajosa. Terrível negócio. Como está o jovem Léo? Léo está excelente, Adrienne mentiu suavemente. Ele está fazendo aulas de natação. Ele acha a água refrescante. O sorriso de Victor vacilou. Ele olhou para Clarara. E quem é esta adorável criatura? Nova equipe. Clarara é a razão pela qual meu filho está vivo, Adrienne disse, sua voz caindo uma oitava, tornando-se mortal. E ela está sob minha proteção pessoal. Eu presumo que você sabe o que isso implica, Victor. Victor riu, mas foi um som seco e oco. Claro, a proteção Sterling é lendária. Embora acidentes aconteçam com todos, Adrian, até mesmo pequenos heróis bonitos. Não enquanto eu respiro, Adrienne disse. A música aumentou. Uma valsa. Dance comigo, Adrienne comandou, puxando Clarara para a pista antes que ela pudesse protestar. Ele a puxou para perto, peito a peito. Eles se moveram perfeitamente juntos. Clarara sentiu o músculo duro sob sua jaqueta, a arma coldreada debaixo de seu braço. Ele me ameaçou, Clarara sussurrou, olhando por cima do ombro de Adrienne para Victor, que os estava observando como um falcão. Ele está tentando te assustar. Não o deixe. Eu estou assustada, Adrian. Vocês pessoas são monstros. Sim, Adrienne concordou, girando-a. Nós somos, mas eu sou o monstro que está do seu lado. Olhe para mim. Ela olhou para cima. Seus olhos azuis eram intensos, hipnóticos. Eu não o deixarei te tocar, Adrienne prometeu. O que quer que você pense de mim, saiba isso. Eu pago minhas dívidas. Você salvou meu sangue. Eu derramarei oceanos dele por você. A intensidade do momento roubou sua respiração. Por um segundo, o perigo desapareceu. E havia apenas o calor de sua mão em sua cintura, o cheiro de sua colônia e a atração magnética entre eles. Ela não era apenas uma garçonete mais. Ela era a rainha no tabuleiro de xadrez e o rei a estava segurando apertado. Adrienne, ela respirou, sua guarda caindo. De repente, a voz de Silas estalou no fone de ouvido de Adrienne alto o suficiente para Clarara ouvir o pequeno som. Senhor, nós temos um problema. O manobrista acabou de encontrar um dispositivo sob a limusine e nós temos inimigos na saída leste. Adrian parou de dançar. A névoa romântica desapareceu, substituída pelo soldado. Nós estamos saindo, ele disse. Agora. Eles saíram pela cozinha, evitando a principal linha de paparazzi. Silas os encontrou no cais de carregamento com um carro diferente, um sedã cinza discreto, blindado. Hale se moveu rápido. Silas grunhiu, jogando para Adrienne um rifle de assalto. Adrienne verificou o carregador e o colocou entre os assentos dianteiros. Clarara subiu na parte de trás, seu coração batendo contra suas costelas como um pássaro preso. Eu pensei que o gala era território seguro. Não há território seguro, Adrienne disse, subindo no assento do motorista. Aguente. Ele acelerou o motor, saindo do cais de carregamento.
Eles atingiram a rodovia. Chuva batendo contra o para-brisa. Por 10 minutos foi silencioso. Então faróis apareceram no espelho retrovisor. 3 carros, sem luzes em cima, apenas faróis altos os cegando. Abaixem-se! Adriane rugiu. Balas estilhaçaram a janela traseira, tecendo teias de aranha no vidro reforçado, mas não penetrando. Clara gritou, jogando-se no assoalho, cobrindo sua cabeça. Adriane desviou violentamente, atingindo um sedã que tentou se aproximar deles. Metal rangeu contra metal, faíscas voando na chuva. Silas, tome o flanco direito! Adriane gritou em seus comunicadores. Silas, em um carro de perseguição atrás deles, bateu em um dos atacantes, enviando-o girando para o guarda-corpo em uma bola de fogo. Mas mais 2 carros estavam se aproximando. Um homem se inclinou para fora do teto solar do perseguidor líder, mirando uma submetralhadora. Pegue o volante! Adriane gritou para o assento do passageiro vazio. Então xingou, percebendo que Clara Ara estava na parte de trás. Clara Ara, suba agora. O quê? Eu preciso atirar. Você precisa dirigir. Clara Ara se arrastou pelo espaço entre os assentos, seu vestido vermelho rasgando no console central. Ela agarrou o volante, suas mãos escorregadias de suor. Mantenha-o firme, Adriane ordenou. Ele abaixou sua janela, o vento e a chuva rugindo para dentro da cabine. Ele se inclinou para fora, mirando o rifle com uma mão, enquanto mantinha um pé no acelerador. Bang, bang, bang! Adrian atirou com precisão aterrorizante. O pneu dianteiro do SUV perseguidor estourou. O veículo capotou, tombando de ponta a ponta pela rodovia. Eu consegui! Clara Ara gritou, histeria borbulhando em sua garganta. Olhos na estrada! Adriane estalou. Eles estavam se aproximando de uma ponte. O último carro perseguidor, um caminhão pesado, os atingiu por trás. O sedã girou. Clara Ara gritou enquanto o mundo se transformava em um borrão de luzes e chuva. O carro bateu na barreira de concreto da ponte. Os airbags inflaram com um soco ensurdecedor de poeira e força. Silêncio. Clara Ara tossiu, afastando o pó branco. Adrian estava gemendo, sangue escorrendo de um corte em sua testa. Ele balançou a cabeça, limpando os dias. Fora. Nós temos que sair da linha de combustível. Ele chutou sua porta aberta. Ele arrastou Clara Ara para fora do lado do passageiro exatamente quando o caminhão que os atingiu guinchou até parar 20 jardas atrás. 4 homens saíram, armas em punho. Pule! Adriane comandou, olhando por cima do lado da ponte. Abaixo, a margem do rio era lamacenta e íngreme, levando para dentro da floresta. Você está louca? Você quer morrer, Clara Ara? Ele não esperou. Ele pegou a mão dela e puxou. Eles rolaram pela margem íngreme, deslizando pela lama, espinhos rasgando o vestido caro de Clara Ara. Tiros soaram acima deles, balas batendo na terra a polegadas de seus pés. Eles correram para a densa linha de árvores. Adriane se moveu com um mancar, mas ele não diminuiu a velocidade. Ele navegou pela mata escura como um lobo. Eles correram até que os pulmões de Clara Ara arderam e suas pernas cederam. Eles desabaram dentro de um barracão de barcos abandonado e em decomposição perto da margem da água. Cheirava a mofo e gasolina. Adrian bateu a porta e a barrou com um cano enferrujado. Ele deslizou pela parede, segurando seu lado. Sua camisa de smoking estava encharcada de sangue, não apenas do corte em sua cabeça. Ele tinha levado uma bala no lado durante o acidente. Você está baleado. Clara Ara ofegou, rastejando em direção a ele. Rasgou. Adriane cerrou os dentes, embora seu rosto estivesse pálido. Eu já tive pior. Deixe-me ver. Clara Ara empurrou as mãos dele para longe. Era um corte desagradável, sangrando lentamente. Ela não hesitou. Ela rasgou a longa fenda de seu vestido de seda, arrancando uma grande tira de tecido vermelho. Isso vai doer, ela avisou.
Faça. Ela enfaixou a ferida apertada. Adrienne sibilou de dor, sua cabeça caindo para trás contra a madeira. Ele a observou trabalhando na luz fraca da lua, filtrando pelas frestas. Ela estava coberta de lama, seu cabelo selvagem, seu vestido arruinado, enfaixando suas feridas com mãos que estavam firmes apesar do terror. Você dirige bem, ele sussurrou, um fantasma de um sorriso tocando seus lábios. Clara sentou-se para trás, suas mãos ensanguentadas. Eu dirigi um táxi por um verão em Queens. Eles sentaram em silêncio por um momento, a adrenalina diminuindo, deixando apenas o frio e a realidade de sua situação. Por que eles estão tentando tanto? Clara perguntou suavemente. É só negócio? Adrienne fechou seus olhos. Não, não é só negócio. Victor Hale, ele me culpa pela morte de sua filha. Ela morreu em um fogo cruzado 5 anos atrás. Ele quer tirar tudo o que eu amo. Ele quer que eu sinta como é ser o último a ficar de pé. Ele abriu seus olhos e olhou para ela. É por isso que eu não posso te deixar ir, Clara. Não mais. Porque eu sou uma testemunha. Não. Adrienne estendeu a mão, sua mão áspera cobrindo sua bochecha, borrando uma mancha de lama em sua pele. Porque quando o carro girou, meu primeiro pensamento não foi para meu império. Não foi nem para mim mesmo. Foi que eu não tinha te agradecido ainda. E que eu não conseguia suportar a ideia de aquele vestido vermelho ser a última coisa que você vestiu. O coração de Clara parou. A lacuna entre eles desapareceu. O perigo lá fora não importava. O chefe da máfia milionário e a garçonete sentaram no chão sujo de um barracão de barcos, unidos por sangue e uma noite que tinha mudado tudo. Nós temos que sobreviver a isso, Clara sussurrou, inclinando-se em seu toque. Nós vamos. Adrienne prometeu. Mas há algo que você precisa saber. Os homens na ponte. Eu reconheci um deles. Quem? Ele não trabalha para Victor Hale. A voz de Adrienne se transformou em gelo. Ele trabalha para meu irmão. Clara olhou para ele. Seu irmão, Julian? Eu pensei que ele estava na Europa. Eu pensei que nós estávamos em paz. Adrienne lutou para se sentar. Fúria superando a dor. A ligação está vindo de dentro da casa. Clara, Hale é apenas a distração. Meu próprio sangue está vindo para o trono. Chuva batia implacavelmente contra o teto da van de entrega sem descrição, enquanto ela acelerava pelo asfalto escorregadio da Rota 9. Dentro do compartimento de carga, o ar estava espesso com o gosto metálico de sangue e o cheiro de terra molhada. Adrian Sterling sentou-se apoiado contra a parede de metal, seu rosto pálido e com gotas de suor, sua mão pressionada firmemente contra a bandagem improvisada em seu lado. O ferimento de bala estava estável, mas ele tinha perdido sangue, e sua lendária resistência estava se esgarçando nas bordas. Silas dirigiu com precisão de nós dos dedos brancos, seus olhos voando entre o espelho retrovisor e a estrada escura à frente. Ele era um homem que raramente sentia medo, mas esta noite as chances eram catastróficas. Nós estamos a 20 minutos do aeródromo particular. Silas gritou da frente, sua voz grave. O piloto está preparado. Plano de voo arquivado para Paris sob o pseudônimo Dupont. Adrienne assentiu fracamente e virou seu olhar para Clara. Ela estava encolhida no canto, embrulhada em um cobertor de lã áspera que Silas tinha jogado para eles. Seu vestido vermelho estava arruinado, desfiado por espinhos e manchado de lama, mas seus olhos estavam alertas, observando-o com uma intensidade que o perturbava. Você irá para Paris, Adrienne disse, sua voz áspera, mas imponente. Sil tem uma conta configurada. Você nunca mais terá que trabalhar. Você estará segura. Clara olhou para ele, descrença guerreando com raiva. Você está me mandando embora. Eu estou te mandando para viver. Adrienne corrigiu, movendo sua perna e fazendo uma careta. Roman tomou a casa. Ele tem os homens, as armas e o elemento surpresa. Eu estou voltando para um massacre.
Não há razão para você ser dano colateral 2 vezes em uma semana. E quanto a Léo? Clara perguntou, sua voz cortando através do zumbido do motor. Silas vai te tirar. Então ele vai extrair Léo. Adrienne mentiu. Ele mentiu mal. Eles ambos sabiam que se Adrienne morresse esta noite, Léo subiria ou não sobreviveria até o nascer do sol. Roman não podia se dar ao luxo de deixar o verdadeiro herdeiro vivo se ele quisesse o Império Sterling. Clara se moveu. Ela não rastejou para longe. Ela rastejou em direção a ele. Ela se ajoelhou no chão de metal sujo, ignorando o balanço da van. Ela estendeu a mão e pegou a mão fria de Adrienne na dela. Você é um terrível mentiroso, Adrienne Sterling, ela sussurrou. Você vai morrer naquela casa. E uma vez que você se for, Roman não vai parar de me procurar. Eu sou a ponta solta. Eu vi o rosto dele. Eu vi o motorista. Paris não é longe o suficiente. Clara não, ela interrompeu, sua voz ganhando aço. Eu não pulei no rio Hudson para salvar um menino apenas para deixar o pai dele morrer em uma missão suicida. Você disse que eu estava sob sua proteção. Bem, agora você parece que precisa da minha. Adrian olhou para ela. Realmente olhou para ela. Ele viu a garçonete que se virava com gorjetas. A mulher que mergulhou em água congelante. A sobrevivente que dirigiu um carro de fuga através de tiros. Ela não era uma donzela. Ela era uma parceira. A entrada de entregas, Clara disse. Sua mente trabalhando rápido, relembrando o layout do gala. Eu vi os caminhões entrando e saindo enquanto eu estava esperando por você. Os guardas não verificam as vans de lavanderia corretamente. Eles apenas os acenam para passar. É o ponto fraco. Os olhos de Adrienne se estreitaram, as engrenagens estratégicas em sua mente girando apesar da dor. É um tiro longo. Se eles verificarem a parte de trás, então nós lutamos, Clara disse simplesmente. Mas nós fazemos isso juntos. Silas os observou no espelho retrovisor. Senhor, nós acabamos de passar por um caminhão de roupa limpa estacionado no restaurante mais à frente na estrada. Motoristas dentro pegando café. Adrienne olhou para Clara, então para seu leal chefe de segurança. Ele respirou fundo, a dor em seu lado aguçando seu foco. Dê a volta, Silas! Adrian comandou. Nós precisamos de um caminhão. O plano era loucura, nascido de desespero. 20 minutos depois, Silas estava ao volante do caminhão de lavanderia roubado, usando o boné do motorista, puxado para baixo. Adrienne estava enterrado sob uma pilha de toalhas de mesa sujas do gala na parte de trás, seu rifle agarrado ao seu peito. Clara sentou-se no assento do passageiro, usando um corta-vento roubado e grande demais, seu coração martelando contra suas costelas, como um pássaro preso. A aproximação à propriedade Sterling era um desafio de tensão. Os portões de ferro surgiram da névoa, guardados por 2 homens segurando submetralhadoras. Estes não eram os homens de Adrienne. Eles eram mercenários músculos contratados trazidos por Roman para garantir seu golpe. O caminhão diminuiu a velocidade até parar. A janela abaixou. Entrega, Silas grunhiu, segurando uma prancheta que ele tinha encontrado no painel. Coleta tardia. O chefe quer as roupas de cama fora antes da reunião da manhã. O guarda acendeu uma lanterna na cabine. O feixe atingiu o rosto de Clara. Ela não estremeceu. Ela parecia entediada, mastigando um chiclete que ela não tinha. Quem é a garota? O guarda perguntou desconfiado. Nova contratada em treinamento? Silas disse, suando aborrecido. Olhe, amigo, eu só quero terminar este turno. Você quer verificar a roupa suja na parte de trás? Fique à vontade. Cheira a champanhe e vômito. O guarda enrugou o nariz, olhando para a chuva caindo. Ele não queria se molhar. Ele não queria vasculhar lençóis sujos. Vá em frente, o guarda os acenou para passar. Faça rápido. O caminhão rolou para frente. Clara soltou um suspiro que ela tinha aprendido por uma vida. Eles estacionaram no cais de carregamento traseiro
escondidos pelas sombras da ala de serviço. Silas moveu-se para a parte de trás, ajudando Adrienne a sair de debaixo das roupas de cama. Adrienne tropeçou, seu rosto cinzento, mas seus olhos estavam queimando com uma frieza letal. Cozinha está limpa, Adrienne sussurrou, verificando o feed em seu telefone. Ele tinha conseguido hackear de volta na rede interna localizada, embora a grade de segurança principal estivesse bloqueada. Eles estão todos na biblioteca, celebrando. Quantos? Silas perguntou, verificando sua arma. 6 guardas mais Roman, mais Victor Hale. 8 contra 2. Silas observou sombriamente. 2,5. Clara corrigiu, pegando um pesado castiçal de latão de uma mesa de corredor. Adrienne quase sorriu. Clara, me ouça. A biblioteca tem um corredor de serviço que corre atrás da parede oeste. Ele leva ao quadro de disjuntores para a ala principal. Se as coisas derem errado, eu corto as luzes, ela terminou. Exato. Fique escondida. Não saia a menos que eu chame você. Ele tocou sua bochecha, seu polegar limpando uma mancha de sujeira. Foi um adeus, embora nenhum tenha dito a palavra. Então ele se virou e desapareceu nas sombras de sua própria casa, movendo-se para reivindicar seu trono. As portas da biblioteca estavam fechadas, mas o som de risos flutuava para o corredor. Era um som nauseante, o som de abutres escolhendo uma carcaça antes mesmo de estar morta. Roman Sterling estava junto à lareira segurando um copo de cristal do uísque mais raro de Adrienne. Ele era mais jovem que Adrienne, com o mesmo cabelo escuro, mas nenhum dos presentes duramente conquistados. Ele parecia uma cópia de uma cópia, borrado e fraco. Ao futuro, Roman brindou, levantando seu copo em direção a Victor Hale, que estava esparramado na cadeira de couro de Adrienne, como se ele fosse o dono do lugar. Ao fim da arrogância Sterling, Hale respondeu, sua voz untuosa. Com Adrienne ido, a cidade é nossa para dividir. Roman, você terá seu título. Eu terei as rotas de transporte. E o menino? Roman perguntou, um brilho de hesitação em seus olhos. O menino é uma ponta solta, Hale disse com desdém. Meus homens estão na porta do quarto seguro. Uma vez que a broca chegar, será rapidamente. As portas duplas explodiram para dentro com um estrondo ensurdecedor. Adrienne Sterling entrou no quarto. Ele estava coberto de lama, sangue encharcando seu lado esquerdo, parecendo um demônio rastejado para fora da sepultura. O quarto congelou. Roman deixou cair seu copo, o cristal estilhaçando na lareira. Você parece surpreso, irmão. A voz de Adrienne era baixa, preenchendo o quarto com um silêncio aterrorizado. Você pensou que um acidente de carro seria o suficiente, Adrienne? Roman gaguejou, recuando até que ele atingiu a cornija. Eu fui dito que você estava morto. Você foi mal informado. Adrienne levantou seu rifle, apontando-o para o peito de Hale. Saia da minha cadeira, Victor. Os 6 mercenários no quarto levantaram suas armas, mirando em Adrienne. Silas apareceu na porta atrás de Adrienne, suas pistolas gêmeas em punho, mas os números eram impossíveis. Baixem as armas, Adrienne rugiu. Atirem nele, Roman gritou, pânico rachando sua voz. Atirem nele agora. Espere. Victor Hale levantou uma mão. Ele não parecia assustado. Ele parecia divertido. Adrienne, olhe para você. Você está sangrando. Você tem um homem. Nós temos um exército. Eu tenho balas suficientes para você. Adrienne prometeu. Talvez. Hale sorriu maliciosamente. Mas você tem o suficiente para seu filho? Adrienne congelou. Hale tirou um rádio de seu bolso. Meus homens estão no quarto seguro. Uma palavra minha e eles invadem. Solte o rifle, Adrienne, ou a linha Sterling termina esta noite. O silêncio se estendeu, agonizante e espesso. Adrienne olhou para Roman, sua própria carne e sangue, que estava observando com uma esperança patética
e desesperada de que seu irmão se renderia. Lentamente e agonizantemente, Adrienne baixou o rifle. Ele o colocou no chão. Silas, seguindo sua liderança, guardou suas pistolas. Escolha inteligente, Hale zombou. Verifiquem-nos para outras armas. 2 guardas avançaram, revistando Adrian rudemente, chutando suas pernas para os lados. Roman soltou uma risada trêmula, recuperando sua pistola da mesa. Ele andou até Adrian, encorajado agora que o leão estava desarmado. Você sempre pensou que era intocável. Roman cuspiu, apontando a arma para a testa de Adrian. Mas você foi apenas sortudo, e a sorte acaba. Adrian olhou para o cano da arma. Ele não olhou para Roman. Ele olhou para além dele em direção à fenda escondida no papel de parede, onde o corredor de serviço estava. Agora, Clara, ele pensou. Agora. Escuridão total atingiu o quarto. O baque pesado do disjuntor principal cortando a energia foi seguido instantaneamente pelo caos. A biblioteca foi lançada em uma escuridão absoluta e sufocante. O que aconteceu? Roman gritou. Peguem as luzes. Onde ele está? Não atire. Você vai me acertar. No escuro, Adrian Sterling não precisava de olhos. Ele sabia a distância do tapete até a lareira. Ele sabia exatamente onde Roman estava de pé. Ele saltou. Um estalo nauseante ecoou enquanto o punho de Adrienne se conectava com o queixo de Roman. A arma caiu no chão com um baque. Silas se moveu como um espectro. 2 tiros distintos piscaram no escuro, chamas do cano iluminando o quarto por uma fração de segundo como luzes estroboscópicas. 2 mercenários caíram. Porta. Vigia a porta. Hale gritou, sua voz tremendo agora. Adrian ignorou os guardas. Ele se moveu em direção ao som da voz de Hale. Ele tacleou o homem mais velho, batendo na pesada mesa de carvalho. Eles lutaram no escuro, derrubando uma lâmpada. Papéis voando por toda parte. Hale tateou por uma faca, mas Adrienne pegou seu pulso. Você queria minha cidade? Adrienne rosnou no escuro, torcendo o braço de Hale até o osso quebrar. Você pode ter a sarjeta. Ele bateu a cabeça de Hale contra a mesa, silenciando-o. De repente, as luzes de emergência piscaram. Um fraco brilho vermelho que banhou o quarto em um brilho sinistro. A cena era um quadro de violência. Roman estava inconsciente no chão. Hale estava gemendo, curvado sobre a mesa. 3 mercenários estavam caídos. Os 3 restantes olharam para Adrian, que estava no centro da carnificina, machucado, sangrando, mas segurando a pistola de Roman. Silas estava junto à porta, mirando nos guardas restantes. Soltem-nas, Adrienne sussurrou, ou morram agora. Os mercenários olharam para seus chefes caídos. Eles olharam para o rei que se recusou a morrer. Sons de batida encheram o quarto enquanto submetralhadoras atingiram o chão. Mãos subiram. Adrienne não relaxou. Ele virou-se em direção à porta de serviço escondida. Ela abriu lentamente. Clara saiu. Ela estava tremendo, sua mão ainda segurando o castiçal de latão. Ela olhou para o sangue, os corpos, e então para Adrian. Ele andou até ela. Ele não correu. Ele não mancou. Ele andou com propósito. Ele parou a polegadas dela, seu peito ofegante. Você cortou as luzes, ele disse, sua voz rouca. Eu te disse. Ela sussurrou, lágrimas finalmente escorrendo por seus cílios. Eu sou boa sob pressão. Adrienne soltou a arma. Ele estendeu a mão com mãos manchadas de sangue e cobriu o rosto dela, puxando-a para ele. O beijo não foi gentil. Foi uma colisão de sobrevivência, uma afirmação desesperada da vida em meio à morte. Tinha gosto de ferro e chuva. Clara derreteu nele, segurando-o tanto quanto ele a segurava. A adrenalina caiu, deixando-os ambos tremendo na luz vermelha da biblioteca. Acabou! Adrienne murmurou contra o cabelo dela. Eles não podem nos machucar. Nunca mais. A vida de Clara Dawson mudou no espaço de um único batimento cardíaco.
Ela começou sua semana se preocupando com o aluguel e a terminou como a matriarca da família mais poderosa da cidade. Sua jornada do congelante Rio Hudson para a biblioteca encharcada de sangue da propriedade Sterling é um testemunho do fato de que bravura não é sobre ter poder. É sobre o que você faz quando você não tem nenhum. Ela não apenas salvou um menino. Ela salvou um pai que tinha esquecido como confiar. E, em troca, ela encontrou um amor que era tão perigoso quanto era inegável. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Se você estivesse nos sapatos de Clara Ara, você teria cortado as luzes e ficado para lutar? Ou você teria pegado o dinheiro e fugido para Paris? É uma escolha mais difícil do que parece. Deixe-me saber sua estratégia nos comentários abaixo. Se esta história te manteve na beira de sua cadeira, por favor, clique no botão curtir, compartilhe este vídeo com seus colegas amantes de thriller romântico e certifique-se de se inscrever e tocar o sino. Nós temos muitas mais histórias de perigo, paixão e traição vindo em seu caminho.